como a Polícia Federal rachou há 10 dias das eleições. Há um racha e de papel passado. O delegado responsável pela prisão lá atrás na Operação Acesso Pago do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o delegado que investigou as suspeitas de desvios de recursos no MEC por intermédio dos pastores, lembra desse caso? Pois muito bem. Este delegado que chefiou essas investigações afirmou lá atrás que havia suspeita de interferência da cúpula da Polícia Federal e até de vazamento da operação da PF que prenderia Milton Ribeiro. Essa operação, ela foi deflagrada em diversos estados. Aqui em São Paulo, havia um delegado de Santos, da PF em Santos, destacado por esse chefe da operação para cumprir a prisão de Milton Ribeiro. Depois que a prisão acabou não se dando como havia sido delineado, o ministro deveria ter sido preso aqui em São Paulo e levado para Brasília, mas ele acabou jamais viajando, iniciou-se essa busca, essa apuração interna para saber se houve interferência para que ele não fosse a Brasília como havia sido determinado pelo juiz, e também se houve vazamento da operação por conta de um áudio coletado no celular do Milton Ribeiro quando ele estava sob investigação. Essa apuração interna levou o delegado que foi cumprir a prisão do Milton, como havia determinado o juiz, a entrar com habeas corpus no Supremo, porque ele foi chamado para prestar depoimento e explicar para e passo por que a ordem do juiz acabou não sendo cumprida. Eu e o Kenzo Matida, a gente teve acesso ao documento no qual esse delegado tenta travar a apuração interna, que pode acabar levando ele mesmo a ser indiciado ou outros colegas por suspeita de vazamento ou interferência na execução dessa operação contra o Milton Ribeiro. A gente vai começar a destacar aqui trechos para você dessa documentação que comprova essa briga gigantesca na Polícia Federal envolvendo um rumoroso caso de suspeita de corrupção no governo Bolsonaro durante a gestão de Milton Ribeiro. Meu parceiro, pega daí que eu vou só tocando com você para você fazer o gol. Vamos lá, Dani. E uma briga que acontece aí há 11 dias do primeiro turno das eleições, né? A gente vai explicar, é claro que esse caso aí está nas mãos agora da ministra Carmen Lúcia, ela que vai decidir os rumos, então, dessa investigação. Fato é que a gente vai explicar agora para vocês que estão em casa alguns detalhes, os personagens que estão envolvidos nessa briga. A Dani já trouxe um detalhe aí dos delegados, quem são os delegados, eu começo explicando para vocês então isso. O delegado Bruno Calandrini é o chefe, né, da Operação Acesso Pago, aquela que investigou a denúncia dos desvios, está investigando as denúncias dos desvios por intermédio dos pastores no Ministério da Educação durante a gestão de Milton Ribeiro. O delegado Rafael Soares Astini é o delegado que foi responsável pela prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro lá em Santos, né? No pedido de habeas corpus no Supremo, o delegado Rafael Soares Astini alega que é alvo de abuso de autoridade e investigação paralela por parte do delegado Bruno Calandrini. Calandrini que está investigando ali, fazendo um inquérito interno para avaliar ali um possível vazamento ou interferência da Operação Acesso Seguro. E por que o delegado Calandrini está fazendo essa avaliação de vazamento ou acesso à Operação Acesso Seguro? Por que ele abriu essa investigação interna? Com base também naquela ligação que foi interceptada pela Polícia Federal, na qual o Milton Ribeiro afirmou que a filha e afirmou numa ligação à filha, né, que o presidente Bolsonaro lhe dissera ter tido um pressentimento ali de que poderia ser alvo de alguma ação. Então, a gente teve acesso a esse pedido de habeas corpus. O delegado Rafael diz nesse pedido que foi surpreendido com um chamado para um interrogatório no dia 9 de setembro, não é isso, Dani? Você destaca mais aí esse trecho que a gente teve acesso a esse documento em que o delegado foi surpreendido com esse interrogatório no dia 9 agora de setembro, não é isso? Perfeito. Então, Kenzo, nesse trecho do documento que a gente obteve, o advogado do delegado que está tentando travar essa apuração interna sobre se houve interferência e se houve vazamento, ele diz o seguinte, que o cliente dele, o Rafael, delegado que foi prender Milton Ribeiro porque é delegado em Santos, estava mais perto do alvo da PF, ele diz, o meu cliente foi surpreendido
quando recebeu um ofício, e aí você vê aí essa série de siglas que basicamente dizem respeito a um inquérito dentro da Polícia Federal, uma investigação sobre o que havia acontecido. Porque o que você precisa ter em mente o tempo inteiro é que a ordem do juiz era para prender Milton Ribeiro e levar ele para Brasília. Milton Ribeiro nunca deixou São Paulo e no dia seguinte conseguiu um habeas corpus da Justiça Federal que o soltou. Então, a falha desse procedimento fez com que essa apuração interna fosse aberta. E aí, o advogado do Rafael, o delegado que, digamos, era o responsável por ter colocado o Milton Ribeiro dentro de um avião no qual ele nunca entrou, diz que foi surpreendido porque estava sendo chamado para ser interrogado dentro da PF, pela própria PF. E diz o seguinte, esse ofício, né, que foi disparado pelo Calandrini. Calandrini, você sempre tem que pensar que é o chefe, o cara que ficou frustrado porque a ordem do juiz e a operação tal qual ele havia desenhado não foi cumprida. O Calandrini mandou o ofício dizendo: meu querido, vem aqui que eu quero que você me explique por que foi que o que a gente pediu não aconteceu. Num outro trecho, no trecho seguinte que a gente destacou para você, eu e o Kenzo, você vai ver que o delegado que está tentando sair fora dessa apuração interna para saber se houve ou não vazamento ou interferência nessa apuração, destaca um documento produzido pela própria Polícia Federal, Kenzo Matida, que diz, esse documento, que a própria PF já havia olhado, já havia checado e que, na verdade, faltou foi organização do chefe da operação. Dizendo aqui, esclarecendo exaustivamente todos os pontos colocados em dúvida pela imprensa e pelo delegado Bruno Calandrini, além dos demais policiais que participaram da operação. Até mesmo a equipe que cumpriram diretamente os mandados judiciais em desfavor do ex-ministro, a exemplo da que conduziu a oitiva, né? Todos eles cumpriram as ordens judiciais no sentido de não confirmarem as declarações de Calandrini. Por quê? Calandrini está dizendo: eu suspeito que teve interferência e vazamento. E aí a PF, a cúpula da PF vai e diz: não teve interferência, não teve obstaculização. Todo mundo já confirmou isso. E esse documento produzido pela cúpula da PF é anexado. É a primeira vez que eu estou vendo isso. Ele diz assim, no segundo parágrafo, aí no alto da sua tela: tal afirmação, vinda do presidente do inquérito policial, que é o Calandrini, traz um argumento de autoridade, dizendo que teria ali existido interferência na Polícia Federal, entre outros fatos afirmados pelo delegado. Então, você tem a cúpula da Polícia Federal rechaçando que houve interferência e o delegado, que é um dos, digamos, alvos dessa apuração interna, o cara que não levou Milton Ribeiro para Brasília como tinha determinado o juiz, usando isso em favor dele. A gente ainda tem um terceiro ponto, né, Kenzo, que é no qual que ele finalmente pede para a ministra Carmen Lúcia parar a apuração interna na PF, que investiga se teve ou não teve interferência e vazamento nessa operação que prendeu Milton Ribeiro. Para vocês que estão em casa, esse trecho exatamente no momento em que os advogados aí do delegado Rafael fazem esse pedido para que a ministra Carmen Lúcia trave, né? A gente vai destacar agora para vocês aí no momento que ele fala, o caso está no Supremo agora, com base nisso os advogados do delegado Rafael estão pedindo trancamento, arquivamento das investigações desse inquérito que apura se houve a interferência ou vazamento da ofensiva da Polícia Federal contra Milton Ribeiro. O caso, então, está no Supremo, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e agora ela quem vai decidir, né, o que vai acontecer, de fato, em relação a essa investigação interna da Polícia Federal. Dani. É isso, o grande ponto é, teve ou não teve vazamento ou interferência na execução dessa operação que acabou prendendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. É isso o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer, se a PF segue apurando ou não. Parceiro, valeu, obrigada pela ajuda na apuração. Uai, seu app de vídeos curtos.